Olá, passando por aqui no direito, direto ao ponto, para respondermos uma indagação muito importante. Será que o advogado do futuro vai ter que entender de emoções? Fique aqui conosco, ouça essa reflexão muito interessante, uma reflexão fundamental para o exercício da advocacia e nós poderíamos dizer de qualquer profissão. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas que você acredita que precisem entender de inteligência emocional e de emoções. Será então que o futuro da advocacia está ligado a um advogado que seja profundo conhecedor de emoções? É muito interessante esse assunto, porque ele já é bem antigo e vem sendo bastante massificado profissionalmente e discutido no meio acadêmico e muitas vezes mal compreendido. Tem uma expressão muito interessante que vale a pena citar, que diz o seguinte: as pessoas entram nas empresas por currículo e por QI e saem das empresas por causa da inteligência emocional. Fica aí a reflexão para você se esse assunto é importante ou não é importante. O marco divisor desse assunto no mundo é o sensacional livro do Daniel Goleman, escrito e que se intitula exatamente Inteligência Emocional. Ele lançou as bases fundamentais para a discussão desse assunto e para compreendermos um assunto tão importante na seara pessoal e profissional, não só para o profissional advogado, mas para todas as profissões e eu diria mais ainda, para todas as pessoas. Esse assunto, inteligência emocional, ele traz sanidade e equilíbrio para relações pessoais e profissionais. Portanto, já é um tema fundamental e de fundamental importância. Se a pessoa, vamos supor, José é muito competente, trabalha na empresa, mas todos têm medo de falar com ele, porque ele, quando questionado, ou quando criticado, ou quando recebe um feedback negativo para desenvolvimento, normalmente surta, perde o equilíbrio e as pessoas passam a ter medo de abordar assuntos delicados com ele. Certamente José, uma empresa privada, sobreviveria pouco. Esse seria o destino final, a demissão, o game over. Então, se isso é tão fundamental e tão importante, com esse exemplo concreto, nós podemos entender e começar a responder a essa indagação. Será que o futuro da advocacia é entender de emoções? Em era de inteligência artificial, que até o momento, ao que nós sabemos, ainda não entende de emoções, o futuro a Deus pertence, nós podemos dizer que o diferencial de um profissional advogado, de uma profissional advogada, é entender de emoções. Se você não entender profundamente de emoções, e se você gosta desse desafio, quer entender sobre esse tema, leia o livro do Daniel Goleman. Muito interessante, fundamental, básico para o profissional advogado e a profissional advogada. Então, você deve, como advogado, é requisito essencial para o seu desempenho superior que você entenda de emoções. Por quê? Ao receber o cliente angustiado, inquieto, você tem que identificar as emoções, a descompensação se decorre do problema ou de outras questões pessoais, canalizar e organizar aquele momento de atendimento para que ele seja produtivo, eficaz, para que não se crie expectativas falsas ou desnecessárias em relação a um processo que
que tem vários atores, que pode depender não só do advogado, mas do judiciário, do Ministério Público e etc. Isso é inteligência emocional, colocar com clareza, manter esse relacionamento em equilíbrio com o cliente e para o cliente, prestar os esclarecimentos devidos do que é explicitado e do que eventualmente poderia ser objeto de dúvida, mesmo que seja óbvio. Nesse campo, óbvio deve ser dito para evitar mal entendidos ou desentendimentos futuros. Então, esse momento é um ponto fundamental que relação advogado-cliente, o advogado necessita ser um bom gestor das emoções. Na audiência, o advogado vai fazer audiência, é um momento que a gente sabe que é intenso, pode ser um momento forte de envolvimento de emoções daquelas partes envolvidas, requer-se um equilíbrio emocional do advogado para que ele não entre em discussões e contendas inúteis que, além de não contribuir para o deslinde do processo, para a solução do caso, ainda pode debandar a discussão para um rumo que pode não ser saudável para a solução daquele caso envolvido na discussão. Um terceiro e último aspecto que eu quero ponderar com você. Um advogado que não é um excelente gestor das emoções, como que ele vai fazer um despacho institucional com o magistrado para discutir aquela causa? Se ele não for um bom gestor das emoções, como ele vai reagir quando tomar o primeiro solavanco numa audiência institucional ou até numa audiência de instrução e julgamento? Então, eu creio que um divisor de águas para a sua atuação na advocacia é ser um bom gestor das emoções. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa.